Olá, boa tarde, bom dia, estrelinhas, ou boa noite. Depende da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo de hoje. Antes de começar, eu gostaria de pedir a preciosa e amorosa colaboração de vocês para dar um like nesse vídeo, compartilhar com quem vocês acham que pode estar curtindo ouvir o que eu vou falar hoje, porque tudo isso ajuda esse canal a aumentar, multiplicar, e assim a gente vai levando a nossa mensagem, que ela possa transformar a vida das pessoas positivamente. Esse é um dos intuitos do canal do Efeito Borboleta, Estrela Borboleta. Eu sou André Estrela, eu sou astróloga e sou especializada em revolução solar ativa criativa, que é um estudo mirado, direcionado antes do seu aniversário, justamente para estudar qual seria a melhor posição planetária para facilitar setores, situações da sua vida que estão complicados, que estão empacados ou que estão com problemas e que você não está vendo saída. Nesse caso, o que a gente faz? A gente estuda uma posição planetária e isso quer dizer o quê? Que muitas vezes você tem que viajar no seu aniversário para ir de encontro a essas energias planetárias mais positivas. Esse é meu trabalho, esse é o meu foco, a minha especialidade. E eu estou aqui para falar para vocês que vocês me encontram no Instagram, no canal Estrela Borboleta, aqui também no YouTube. E brevemente eu vou ter também meu site, que assim que eu tiver eu vou estar dando notícias disso. Bom, mas agora o que eu quero falar é sobre esse livro que eu li e que ele realmente é muito, muito extraordinário e inspirador. Ele se chama Dentro da Loja Mágica, do Dr. James Doty. Não sei se vocês estão vendo. Obviamente está trocado porque a câmera está inversa. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer para vocês o seguinte. Esse livro a minha filha leu, a minha filha Rebeca, e depois ela me deu o livro para eu ler. Falou que é linda a história e tal. Eu comecei a ler. E no começo eu achei ele bem água com açúcar. Eu falei, não sei se vou gostar desse livro. Mas de repente, você vai lendo, ele vai te envolvendo, aí você vai vendo, sabe, coisas maravilhosas. E eu, assim, levei ele para as minhas férias e não consegui parar de ler. Então, por isso eu decidi vir aqui compartilhar um pouco, dar spoiler, mas não vou dar total spoiler, assim, que vocês podem pegar esse livro para ler numa biblioteca, comprar na Amazon, onde vocês quiserem, que está valendo a pena. Muito bem, esse Dr. James Doty é um neurocirurgião famoso, super competente, professor da Universidade de Stanford e criador de um centro de estudos da compaixão, que ele fez junto com o Dalai Lama, inclusive com os fundos do Dalai Lama, porque ele acredita muito nesse estudo do Dr. James Doty e toda uma equipe de cientistas que se empenhou nesse trabalho. Ele conta a história da vida dele, de quando ele era menino, ele era um garoto pobre, uma família problemática, com um pai alcoólatra, com a mãe depressiva, com tendências suicidas, um irmão também cheio de problemas, enfim, uma família que não dava apoio nenhum para ele. Portanto, ele era provavelmente um péssimo exemplo de futuro, ou seja, ele não tinha perspectiva de um belo futuro. E simplesmente ele adorava fazer mágica. As poucas coisas que ele não tinha muitas coisas, mas ele tinha um dedinho de mentira aonde ele fazia aquela mágica do dedo, sabe? Só que ele perdeu esse dedo. E aí ele foi na loja de Lancaster, onde ele morava, na única loja de magia, né, de mágicas,
e chegou lá, o dono da loja não estava, mas estava a mãe dele, uma senhora que se chama Ruth. E aí teve uma ligação muito forte entre eles, assim, empática, né? E essa senhora praticamente convidou ele para aprender algumas técnicas de magia que não estavam nos livros. Então, por aí a história se desenrola. Ele passa praticamente 3 meses do verão, das férias dele, indo sempre nessa loja de magia e aprendendo essas magias, que agora eu vou falar para vocês. Praticamente, essas magias, hoje em dia, a gente conhece como mindfulness. Todo mundo já ouviu falar nessa técnica de meditação, onde você tem que esvaziar a mente e relaxar. Mas ela foi ensinar isso para uma criança de 12 anos. Então, ela primeiro ensina a técnica de relaxar o corpo. E como é que a gente relaxa o corpo, já que o corpo reflete as nossas emoções, os nossos pensamentos? Justamente quando a gente faz uma atenção focalizada e começa a pensar em cada parte do nosso corpo, e com a respiração a gente direciona a nossa atenção e o relaxamento para aquela parte do corpo. Dessa maneira você consegue relaxar o corpo. Então, esse menininho com um futuro improvável começou a fazer todo dia esse hábito de começar a dominar o corpo, relaxar o corpo. Depois de um tempo que ele já estava conseguindo fazer isso bem, ela ensinou a segunda magia. E a segunda magia consistia em dominar a mente. A Ruth disse o seguinte para esse menininho: você tem na sua cabeça como se fosse um DJ, que ele está ali tocando música, falando, passando emoções e tudo, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. E você tem que parar de ouvir este DJ. E aí ela pergunta para ele: mas quem é esse DJ que está dentro da sua cabeça? E ele fala: sou eu? Ela disse: não. Você é quem escuta o DJ. Você não é o DJ. Então isso é extremamente profundo e dessa maneira ela ensina ele a silenciar a mente, a não ouvir essa sequência de pensamentos, de emoções, de tudo que vem na cabeça dele, de simplesmente esvaziar a mente. E ela ensina para ele a técnica de olhar para a flama, como se diz, para a chama de uma vela e ficar concentrado naquela chama. Essa é uma técnica. A outra técnica é você repetir palavras como mantras. No caso, ela ensinou uma palavra qualquer para ele, porque era uma criança, mas normalmente a gente faz isso com mantras. Por exemplo, vocês já ouviram falar no Om Padme Om. Om Mani Padme Om, por exemplo. É uma sequência de palavras do sânscrito que é um mantra. Quando você tem essa repetição, com esse foco, depois que você relaxou o corpo, você consegue fazer com que esse DJ abaixe a música. E aí você consegue sentir essa mente plena, vazia de toda aquela confusão mental. É claro que é um processo, não é imediato, porque depende de você fazer isso todo dia, um pouquinho, todo dia, um pouquinho, e muitas vezes a mente vai, a mente vem, o DJ volta e vai de novo embora. Enfim, demora um pouco, mas é um processo. E esse menininho de 12 anos também aprendeu a cuidar desse DJ, de abaixar esse som e conseguir esvaziar a mente. Qual é a vantagem da gente conseguir dominar a mente?
A recompensa é a clareza de pensamento. Quando a gente libera a mente de todos os julgamentos, preconceitos e palavras e medos e toda aquela ansiedade, a gente tem clareza. A gente tem nitidez. E, obviamente, a gente já está no processo de relaxamento, como é a da primeira técnica. Depois, ela ensinou a terceira magia para ele, que era a magia de abrir o coração, ouvir o coração. E ele não entendeu aquilo direito, porque para ele era uma coisa, como assim? Como é que eu vou abrir o meu coração? Então, ela diz para ele, né, que no momento que você abre o teu coração, você começa a se ver de verdade, a se ver dentro, a se sentir realmente. Você não é mais fruto da tua imaginação, nem da valutação de ninguém, nem da opinião de ninguém. Você é você autêntico, você olha para si. E aí você treina o espírito da compaixão, porque você se perdoa pelos seus erros, você reconhece que você tem as suas debilidades, tem as suas fraquezas, mas que você é amor. E nesse momento você é capaz de fazer uma conexão com o outro, com a tua pessoa mais próxima, porque você começa a ter essa empatia, essa conexão e essa compaixão. Você desenvolve essa compaixão também para o outro. No momento que a gente sente o nosso coração e a gente aprende a ouvir o coração verdadeiramente, a gente está pronto para a quarta magia, que é o outro passo que ela ensinou para ele, que é o da visualização. Então ela diz, você tem que olhar para o seu coração e sentir verdadeiramente e se perguntar o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, o que realmente eu quero da minha vida. E ela diz, faz uma lista, escreve. E depois você visualiza isso, mas tem que ser verdadeiramente aquilo que você sente. Não pode ser uma coisa assim, sabe? Fútil, superficial, que você pensa e eu acho que eu quero aquilo. Não, você tem que sentir, é aquilo que você quer. Isso dá o quê? Clareza de propósito. Você começa a entender e a reconhecer qual é o propósito da tua vida. Que de repente não precisa ser nem nada tão mirabolante, mas você já tendo essa visão, já muda o sentido da tua vida. Então esse menininho lembrou, quando ele olhou para o coração dele, ele lembrou que quando vieram na escola os profissionais para falar de todas as profissões, ele viu um médico com um avental branco falando da profissão dele. E ele achou aquilo lindo. E ele colocou lá, eu quero ser médico. Nossa, imagina, depois que ele fez essa lista, sentindo o coração dele, o propósito dele, ele olhou para a lista e falou, meu Deus, como é que eu vou conseguir tudo isso? Sabe, como é que eu vou ser médico? Toda hora eu tenho que mudar de casa porque meus pais não conseguem pagar aluguel, toda hora tem um problema. Nunca vou conseguir fazer uma faculdade de medicina. Mas desde que ele aprendeu essas técnicas mágicas de visualização, de domínio da tua mente, relaxamento corporal e abrir o coração, ele começou a treinar todos os dias, 2 vezes por dia. E aquilo dava para ele um sentido de serenidade e de confiança, de fé na vida e de saber que as coisas aconteceriam no momento certo. E assim foi a vida dele. As portas do universo foram se abrindo e ele conseguiu realizar
todos os seus desejos, os 10 desejos que ele escreveu nessa lista. Não foi com um passe de mágica, mas foi com certeza com uma mente focada, direcionada e um coração aberto. Bom, esse livro fala de mente e de coração. E ele é um neurocirurgião, ele conseguiu ser um dos mais importantes neurocirurgiões dos Estados Unidos. E ele justamente fala que a Ruth, essa senhora tão simples, mas tão humana e tão sábia, já estava ensinando para ele, naquela idade, os princípios da neuroplasticidade do cérebro, que é uma matéria científica super atual da neurociência, da psicologia dos dias de hoje. A capacidade que o cérebro tem de se transformar e transformar o ambiente, porque ele é capaz de abaixar a pressão sanguínea, a frequência do coração, trabalhar a nossa respiração. Toda essa neuroplasticidade, ela trabalha no centro das nossas emoções. Além disso, ele fala desse circuito extremamente como se diz isso em português? Conectado entre o cérebro e o coração. Porque o coração, ele é inteligente. Ele influencia o cérebro. O cérebro também influencia o coração. Então, eles vivem em harmonia, juntos. Esse é o equilíbrio ideal, quando a gente consegue dar esse ponto de harmonia entre o cérebro e o coração. Mas aí ele fala muito mais coisas. Ele fala da frequência cardíaca, que é uma coisa assim extremamente importante e que, por exemplo, a prática da meditação, ela ajuda a manter a variação da frequência cardíaca, que a variação da frequência cardíaca é uma coisa importante para a nossa saúde. Enquanto que se a gente tem sentimentos negativos, se a gente pensa negativamente, enfim, se a gente tem muita ansiedade, muito estresse, isso tudo faz uma bomba de pressão para o coração. Então ele não tem aquele ritmo que ele tem que ter. Praticamente é como se ele tivesse uma explosão. E isso é o motivo de tantas mortes de acidentes do miocárdio, né, de ataque cardíaco. Justamente porque essa variação de frequência ela não está acontecendo, porque a pessoa vive num processo contínuo desse pensamento negativo que vai fechando o coração, que vai endurecendo o coração. Então, o que eu queria dizer também para vocês é que ele fala que o coração bate 100.000 vezes por dia. Ele bombeia 7.500 litros de sangue por dia. Todo o circuito de veias e artérias que envolve toda a circulação do sangue, se a gente esticar todos eles, um depois do outro, sabe quantos quilômetros dá isso? 96.000 quilômetros. 96.000 quilômetros é mais de 2 vezes a circunferência da Terra. Olha que complexidade a gente tem dentro da gente. O quanto a gente é divino e o quanto é uma dádiva essa vida. Então, James Doty fala também nesse livro sobre as antigas culturas egípcias, do Antigo Egito, que a palavra felicidade, se a gente pegar as letras, né, que compõem a palavra felicidade no Antigo Egito, significa ipsis literis, literalmente, significa
coração expanso, expansão do coração. Esse era o sentido da felicidade para os egípcios, porque eles acreditavam que o coração não morria quando a pessoa morria. Ele sobrevivia porque era ele que ia julgar aquele humano que teve esse coração. Olha que coisa louca. E a palavra infelicidade nos hieroglifos, né, era a palavra coração fechado. Olha que coisa louca. Então, assim, já os antigos já tinham entendido a sabedoria, né, a importância desse órgão que a gente tem. E o quanto ele está vivo. Então, assim, a gente, né, pensa, o cirurgião, o neurocirurgião, os neurologistas, né, bom, é tudo o cérebro que domina, controla tudo. Não! O coração, ele é responsável pelas nossas emoções, ele sente ele profundamente e dependendo de como ele reage, influencia o nosso cérebro. Se a gente está pensando o tempo todo negativo, sempre com aquela angústia, influencia o nosso cérebro, influencia o nosso destino. Olha só como um garotinho de 12 anos, de uma família complicada, que não tinha chances prováveis de um destino feliz, como ele conseguiu reverter a vida dele completamente, utilizando essa magia da neuroplasticidade através da meditação, do encontro consigo mesmo. Esse livro, eu gostaria de ler para vocês um trecho dele. Eu vou encontrar aqui. Aqui, olha só. Ele diz... Mas... eu vou começar desde o comecinho aqui. Porque ele é ateu. Ele não é, assim, religioso, digamos assim. E ele diz... Nunca acreditei num ser supremo poderoso, que decide quem é merecedor e quem não é, e que concede desejos e dádivas em conformidade. Mas eu vi demasiadas vezes a arbitrariedade de um mundo onde uma pessoa gentil e maravilhosa encontra uma morte súbita e dolorosa. E também pessoas desagradáveis e más que prosperam. Mas acredito que temos a capacidade de transformar a energia contida em cada um de nós, produzindo um enorme impacto. Cada um pode alterar o seu cérebro, as suas percepções, as suas reações e até mesmo o seu destino. Depois ele continua mais para frente. A energia não pode ser criada nem destruída. No entanto, pode mudar de forma e fluir de um lugar para o outro. Essa é a dádiva que nos foi concedida. A energia do universo está dentro de nós. Está na poeira de estrelas que nos forma. Todo esse poder de criação, de expansão, todo esse maravilhoso poder simples e sincronizado. A energia pode fluir de um lugar para o outro e de uma pessoa para outra. Enfim, tá vendo? Ele depois fala, podemos estudar cada mistério do cérebro, mas o maior de todos é a capacidade de transformar e de mudar. Também tem aquele ditado que diz que a gente não pode mudar as coisas que acontecem, que vêm pra gente, né? Mas a gente pode mudar a maneira como a gente interpreta, como a gente reage a essas coisas. E isso muda tudo, porque é energia. E é nesse momento que todo esse livro
ele vem de encontro com a revolução solar ativa, criativa. No momento que existe essa técnica de estudo, onde eu posso estudar o melhor lugar para passar o meu aniversário, direcionando as energias planetárias para aliviar uma dor, para melhorar uma situação de trabalho, um relacionamento, eu também estou lidando com as energias. E isso é um estudo, uma técnica que tem mais de 50 anos, que os astrólogos estão anotando todos os resultados e vendo e criando regras para criar justamente essa técnica perfeita para ajudar as pessoas. E é aqui que eu entro, é aqui que eu me identifico, porque o conhecimento ele só tem sentido se a gente compartilha, se a gente multiplica. Porque para ter um conhecimento e guardar para a gente, não tem sentido, é egoísmo, né? É uma atitude egoísta. E como essa vida é uma passagem, a gente não vai ficar aqui para sempre. Eu acho que todo conhecimento é feito para ser compartilhado, para ser doado e multiplicado, para um ajudar o outro. E é dessa forma que eu encaro o meu trabalho. Porque eu poderia, de repente, guardar todas essas informações, esse conhecimento para mim, para mudar a minha vida, melhorar a minha vida, da minha família, e pronto. Não. Eu vendo o resultado, claro, em mim, na minha família, dos meus amigos, colegas astrólogos, eu falei, não, mas eu não posso deixar esse conhecimento só aqui, fechado. Eu preciso proliferar isso, eu preciso mostrar para o mundo que existe essa possibilidade. Então é com muito amor que eu venho compartilhar esse livro com vocês e lembrar que realmente a compaixão é um instinto. A gente tem isso dentro da gente. A gente não consegue olhar para um outro ser humano que está sofrendo e não sentir nada. A gente sente, o nosso coração aperta. Até os animais são capazes de compaixão. Quantos filmatos tem, quantos filmes tem aí que você vê um cachorro salvando um gato, outro dia eu vi um golfinho salvando um outro animal, um negócio assim, impressionante, lindíssimo, sabe? Lindíssimo. Esse é o princípio da compaixão. Então esse livro, eu acho que ele é realmente inspirador. Ele vem com muito amor compartilhar a história da vida dele, que teve muito sofrimento, mas teve muita superação e muita resistência, persistência e fé no caminho, direcionamento, foco. A repetição desse hábito da meditação mudou a vida desse neurocirurgião. E eu espero que a vida dele inspire você também nos teus sonhos, no teu olhar para o teu coração, para que você também encontre o teu caminho, para que você também viva a sua vida intensamente e realize os teus sonhos. E se você precisar de mim, vem comigo, que eu também te ajudo a encontrar um aniversário perfeito, o melhor que você pode ter para você prosperar na tua vida. A gente se vê daqui a pouco por aqui. Depois eu vou trazer outro vídeo. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Paz e amor para todos e compaixão. Tchau, gente. Obrigada. Curte o vídeo, hein? Tchau.